Os anos 80 foi um surto coletivo patrocinado por cocaína, fumaça de cigarro e decisões cinematográficas completamente irresponsáveis. Alguém chegava numa sala de reunião e falava: e se palhaços alienígenas matassem pessoas com algodão doce? E o pior de tudo é que o estúdio respondia: você quer dinheiro? Toma! E por mais estranho que isso pareça, essas pessoas estavam falando sério. Sim, elas estavam falando realmente muito sério. E como eu fui uma vítima que acabou caindo nesse umbral do terror trash dos anos 80, hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando o completo colapso mental que foi o terror trash dos anos 80. Uma época onde Hollywood perdeu a vergonha na cara e principalmente o medo da humilhação. E em clima de Copa eu já tô até usando minha roupinha do Brasil pra fazer esse vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal e bora para o vídeo! E hoje nós vamos falar sobre 3 filmes: Killer Clowns from Outer Space, The Return of the Living Dead e Trick or Treat. Começando por Killer Clowns from Outer Space, esse filme parece um pesadelo que surgiu a partir de um energético vencido e febre alta. E a história do filme literalmente é: palhaços alienígenas descem na Terra dentro de uma nave espacial que se parece com um circo inflável e começam a matar pessoas com equipamentos de festa infantil. E sim, isso é o filme real. E por incrível que pareça, eles têm arma de pipoca. Are you okay? I think so. Popcorn? Why? Popcorn! Because the clowns, that's why! Tem cachorro de balão, que inclusive tem vida, e tem gente sendo transformada em algodão doce humano igual um salgado de rodoviária embalado num plástico. E por incrível que pareça, esse filme tem uma cena completamente tosca, embora ele seja completamente tosco, né? Ele por si só é tosco. Mas tem uma cena muito genial, onde o palhaço começa a fazer show de sombras e as sombras começam a devorar as pessoas. Sim, literalmente a sombra devora as pessoas. Juro, é uma cena tão ridícula e tão tosca que eu fico pensando, como será que deve ser morrer pra um PowerPoint de mão? Não, e outra coisa que é importante mencionar aqui é que os policiais são completamente inúteis. Parece que a cidade inteira inaugurou lugar de escapamento. Juro, tem uma cena que literalmente o palhaço finge derrubar uma moto invisível, fingindo que tá preso numa parede imaginária, e o policial fica completamente confuso. Os policiais são tão inúteis que até um palhaço fazendo mímica ganha deles. Literalmente. Mas eu confesso que apesar desse filme ser uma completa bomba, os efeitos práticos são muito bons, são muito bem feitos. Os rostos dos palhaços são completamente desconfortáveis. Eles parecem funcionários diabólicos de um buffet infantil que cobram R$15 para fazer uma escultura de balão e roubar sua alma. O orçamento de Killer Clowns from Outer Space foi cerca de US$2 milhões, e ao longo dos anos, com cinema, VHS, DVD e relançamentos, ele arrecadou ali uns 43 milhões. E tudo isso com palhaços espaciais assassinos. E agora falando sobre The Return of the Living Dead, esse filme parece uma festa punk, uma convenção de góticos, um show underground e um desastre químico acontecendo ao mesmo tempo. O que honestamente eu acho muito legal. E pedem cérebros igual eu pedindo atenção emocional. Tem uma cena absurda onde os personagens acham que eles resolveram um problema porque eles cremaram um corpo, mas aí a fumaça sobe pro céu e vira uma chuva tóxica e isso literalmente cria mais zumbis. Ou seja, o filme basicamente fala: parabéns, idiotas, vocês pioraram a situação de vocês. E o povo desse filme é tão caótico que parece que ninguém ali dormia semanas. E a Trash dançando no cemitério à noite parece um clipe da MTV, uma coisa bem thriller do Michael Jackson. Inclusive essa cena é tão anos 80 que eu consigo sentir o cheiro de laque só de assistir. E algo muito engraçado sobre esse filme é que todos os zumbis são filósofos. Por quê? Eles têm toda essa calmaria pra explicar que eles comem cérebro, porque isso diminui a dor de estar morto. Ou seja, eles têm toda uma filosofia por trás disso. Imagina, você tá aos prantos, quase cagando nas calças e tem um zumbi filosofando antes de te morder. E apesar desse filme ser completamente tosco, eu acho que ele tem uma premissa muito legal. E os efeitos práticos também são legais, apesar de não ser perfeitos. Mas são bons. O orçamento de The Return of the Living Dead foi de cerca de US$4 milhões, e se eu não me engano, o retorno dele foi de 14 milhões nas bilheterias. E agora falando sobre Trick or Treat, os anos 80 tinham tanto medo de heavy metal que parece que qualquer guitarra podia invocar o capeta pra sua casa. Então a indústria dos filmes pensou: e se a gente fizesse um filme de um roqueiro morto que voltasse do inferno através de uma fita cassete?
Sim, literalmente o vilão volta dos mortos porque um adolescente babaca decide ouvir o disco dele ao contrário, igual nós fazíamos antigamente procurando mensagens subliminares no disco da Xuxa. E os anos 80 tinha essa paranoia maravilhosa de achar que ouvir heavy metal iria fazer seu filho usar drogas, entrar em cultos satânicos, fazer orgias, morder morcego e reprovar em matemática. O que não é uma mentira porque eu sempre reprovei em matemática. Esse filme parece um clipe amaldiçoado da MTV gravado dentro de um fliperama fedido que cheira a suor, cigarro e energético vagabundo. Tem fumaça neon, raio saindo de guitarra, luz piscando sem motivo e cabelo armado com 14 toneladas de spray. Adolescente revoltado que parece que saiu de um comercial de antidepressivo e eletricidade assassina porque parece que a Eletropaulo também estava possuída. Cara, e uma cena que me pega de tão besta é o moleque e a menina fugindo e eles vão parar no banheiro pra fugir do Rockstar e tudo mais. E esse Rockstar fantasma entra e ele simplesmente põe a mão no vaso, né, começa a dar pau nele porque ele funciona de eletricidade, aí ele tira a mão. Aí a menina aperta a descarga e ao invés dele pegar os moleques e tudo mais, ele simplesmente pega e enfia o braço no vaso de novo e começa a dar pau nele de novo. Cara, isso é muito tosco, é muito idiota, é tão ridículo que chega a dar raiva. E o adolescente desse filme é tão feio, tão acabado, que parece que ele tem 30 anos e fuma um maço de cigarro por dia. E o vilão desse filme parece o Ozzy Osbourne tendo uma crise de esquizofrenia após usar cocaína. E algo muito foda sobre esse filme é que realmente o Ozzy Osbourne participa desse filme. Só que não como roqueiro demoníaco. Ele literalmente aparece vestido como reverendo conservador, avisando na televisão que heavy metal faz mal à juventude. Sim, o Ozzy Osbourne. O homem que parece ter sobrevivido a 6 exorcismos e 14 overdoses. E pra mim isso é a mesma coisa que você colocar o Fred Krueger pra apresentar um programa educacional infantil. E esse filme também tem a presença do Gene Simmons, do Kiss, interpretando ali um radialista chamado Nuck. E conforme o filme vai passando, ele vai perdendo essa vibe de terror e começa a aparecer uma reportagem que alerta os pais que ouvir heavy metal vai fazer seu filho virar um satânico e tarado. É basicamente um cuidado, mães. Seu filho está escutando Black Sabbath. Ele vai virar um drogado satânico e tarado. O orçamento de Trick or Treat foi de 4 milhões de dólares, o que não foi um grande sucesso e também não foi um prejuízo gigantesco. Ainda assim, existiu gente que pagou ingresso para ir ver esse filme no cinema de um roqueiro saindo da tomada e matando gente eletrocutada. E sendo bem honesta, eu acho que eu também pagaria. Agora, refletindo aqui, os filmes de antigamente não tinham vergonha nenhuma. O que é muito legal, porque hoje em dia tudo quer ser muito profundo, tudo quer ter trauma geracional, metáfora social e também finais depressivos. O cinema de hoje tem efeitos melhores, tem muitas histórias boas, mas nunca teve coragem desse nível. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, peço que vocês deixem um like, comentário e também inscrição no meu canal. Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.